Pega a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos ler só um versículo. Romanos capítulo 12, verso 11. Um versículo, talvez não seja muito lido, mas fundamental para nós. Diz assim: no zelo não sejais remissos. Interessante, tem 2 pontos depois dessa frase. Você sabe, 2 pontos, tem uma regra gramatical. Então, significa o que vem depois é uma explicação, uma ampliação do raciocínio, do que está falando aqui. Então, no zelo não sejais remissos. Em outras palavras, os 2 pontos significam: como é que eu não vou ser remisso no zelo? Eu vou ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Qual que é a maneira certa de servir ao Senhor, então, meus irmãos? Sendo o quê? Fervorosos de espírito. A maneira certa de servir a Deus é sendo fervoroso de espírito. Então, na última aula, penúltima aula, nós falamos sobre caráter do líder, que é um ingrediente fundamental da liderança. E nós mencionamos um tópico, não é? Nós falamos, talvez acho que foi um dos últimos, sobre intensidade. Quanto se lembra quando eu falei de intensidade? Então, a intensidade é fundamental como aspecto de caráter. Mas a intensidade, ela não surge do nada. Intensidade é resultado de alguma coisa. Então, primeiro, aqui Paulo está dizendo: no zelo não seja remisso. O que é ser remisso? Não seja negligente, não seja indolente. No zelo seja firme, seja diligente. Ele diz: seja fervoroso ao servir a Deus. Ou seja, Deus só aceita servos em ebulição. Deus só aceita líder em ebulição. Essa é a maneira de servir a Deus. Quem não está em ebulição, não está servindo a Deus da maneira apropriada. Isso é ser fervoroso. O que é ser fervoroso de espírito? É ter um espírito quente, tão quente que está em ebulição. Mas como eu disse, né, esse fervor não vem do nada, ele não surge do acaso. O fervor é fruto de quê? Antes de mais nada, o fervor é fruto do enchimento do Espírito. É da presença do fogo de Deus na sua vida. Mas um outro aspecto, o fervor é resultado de paixão. Paixão. Por isso você pode ter pessoas lá fora fervorosas, que não conhecem a Deus. Fervorosas naquilo que é paixão para elas. Na ideia, na ideologia, né, no partido dela. Você sabe aqueles comunistas, aqueles socialistas, que são pessoas que entendem realmente a ideologia deles, eles são apaixonados naquilo. E essa paixão faz com que eles, às vezes, falem disso com fervor. Que coisa! Então, isso não é algo só para o cristão. Agora, imagina, se o ímpio lá fora, ele pode ser apaixonado e ter fervor, muito mais nós. A paixão é uma chave. O poder de Deus é liberado quando gente apaixonada se levanta para servir. Então, nós queremos ser líderes. Você é líder de célula, você é discipulador, você é pastor, você quer ser um líder bem-sucedido, você precisa de cultivar na sua vida a paixão. O que faz a diferença num líder frutífero é paixão. As pessoas querem ficar perto de gente que tem paixão. Paixão nos atrai. O que gera essa paixão em nós? Antes de mais nada, o que gera a paixão é uma visão. Você entende isso? Quando você vê algo que não via antes, ou você vê algo que os outros não veem, isso gera uma paixão em você. Tá certo? Eu sei que paixões podem ser usadas para fins errados, mas aqui eu quero que você use da maneira certa para servir a Deus. Então, uma visão gera paixão, um chamado gera paixão, um comissionamento. Deus te comissiona para algo, você se apaixona, entende? Uma pessoa também gera paixão. Quando você vê o Senhor, quando os seus olhos se abrem, seu coração é conquistado. A maneira do homem de Deus servir, a maneira do líder trabalhar é através da paixão, porque a paixão é a força motriz do coração. O que ferve por dentro, cheira por fora. Não é assim que funciona? Quando começa a ferver o chá, o odor libera. O odor é que atrai. O que atrai as pessoas a você? É ebulição aí dentro. Na hora que você entra em ebulição, aí libera o odor da paixão. É isso que as pessoas estão atrás.
Então você quer ter discípulo, querido? Comece então checando na sua vida a paixão em você. A paixão em você. Quando há paixão, também há atração. Pastor que não é apaixonado anda sozinho. Mas pastores apaixonados ficam sozinhos pouco tempo. Pouco tempo. Apaixonados por algo. Sabe, tem gente que é apaixonada por uma doutrina. Você conhece gente assim? Apaixonado por uma doutrina. Ele ensina aquilo constantemente, ele fala daquilo, ele diz aquilo. Daquela doutrina foi revelação para ele, ele é apaixonado. Ele atrai pessoas. Tem gente que é apaixonado por crescimento, ganhar almas. Ele atrai pessoas que estão junto. Todos esses líderes evangélicos são homens apaixonados. Bill Bright, né, da cruzada, homem apaixonado a vida inteira. Ele se consumiu numa paixão, num propósito. Não é verdade? Billy Graham, homem apaixonado. Então, hoje você tem outros exemplos de homens assim, que são consumidos por uma paixão. Eles não ficam sozinhos muito tempo. Paixão pode ser mal interpretada. Mas para nós a paixão é representada por algumas atitudes chaves. Ela é expressada. Claro que ninguém manifesta paixão o tempo inteiro. Mas em algum momento ela tem que aparecer. Em algum momento em suas reuniões de líderes, em algum momento conversando, andando pelo caminho, tem que fazer igual os discípulos de Emaús. O coração tem que esquentar uma hora dessa. Talvez não seja o tempo inteiro, mas em algum momento tem de acontecer. Às vezes conversando no 2 a 2, às vezes numa reunião de discipulado, outras vezes no culto de domingo. Em algum momento a paixão tem que acontecer. Como é que ela acontece? Eu coloquei ali algumas expressões de gente apaixonada. A primeira eu já mencionei, a mais importante, fervor. Fervor. Fervor é paixão. O líder tem que estar na frente com fervor. Não interessa se é da célula, não interessa se é do culto de domingo. Quem está na frente tem que ter fervor, intensidade, já mencionei, estou repetindo novamente. Tem que ter intensidade para cantar, intensidade para orar, intensidade para pregar, intensidade para ensinar, para aconselhar, intensidade para tudo. Para tudo tem que haver intensidade. Os pastores que andam comigo sabem disso, eu sou muito prático com relação a isso. Muitas vezes, né, nos separávamos para orar, aí começava aquela oração, aquele lenga-lenga, aquele negócio esquisito, eu parava, né, não sei quantos aqui já lembram de eu fazer isso várias vezes. Eu parava de dizer, peraí, nós vamos orar ou o quê? Vocês vieram fazer o quê aqui? Ou vamos orar para valer, ou vamos parar com isso aqui agora, mas eu não aceito esse negócio. Vamos orar com intensidade. Eles mudavam a atitude na hora. No discipulado a gente ensina até isso. Como é que você tem intensidade para orar? Nós não aprendem só vendo, você tem que falar também. Terceiro, perseverança, tenacidade, sinal de paixão. Gente que insiste, bate até a porta abrir. Paixão faz isso. Prazer também é um sinal de paixão. Sabe, quando você vê a pessoa fazendo algo, ela faz com tanto gosto que você fica com vontade de fazer também. Você vê alguém comendo, mas ele está comendo com a boca tão gostosa que você fala, mas eu quero comer isso também que você está comendo. Você sabe, quem é apaixonado contagia por causa disso. Eu costumo dizer que eu como com a boca gostosa, sabe? Que tudo que eu estou comendo as minhas filhas querem. E minha esposa também. Às vezes elas não querem, mas eu começo a comer, aí elas falam, não, mas não sei, parece que você está comendo esse negócio, parece que é tão bom. As minhas filhas esses dias, elas estão, sabe, adolescente não quer engordar, né? Aí elas veem o pai gordo, elas falam, eu devo ter esse gene. Aí elas ficam morrendo de medo de engordar, não comem nada. O pastor Zemar me trouxe um doce de presente, um doce realmente muito gostoso. Mas aí ofereci, ninguém quis, ninguém. Ninguém quer, ótimo. Aí eu coloquei para mim comer, estou lá comendo, na sala, na frente delas, elas não resistem. Elas falam, não, vamos ter que provar esse negócio, senão vai dar um problema na gente aqui. Porque você está comendo esse negócio, parece que isso é um manjar, alguma coisa. Eu falei, olha, está perto, está do lado disso aí, o negócio é bom demais. Aí daqui a pouco você vai lá no vidro, elas já foram lá, porque ela não resiste. Sabe, tem gente que também é assim nas coisas espirituais. Você vê o cara louvando, você fala, eu tenho que louvar também. Você vê o cara cantando, você fala, meu Deus, por que quando ele canta, parece que os anjos cantam junto? E eu quando eu canto, parece que não acontece nada. Tem gente que começa a cantar, o ambiente muda, já viu isso? Ele começa a cantar, o ambiente, nossa, mudou tudo aqui, o que aconteceu? Tem irmão que só dele chegar na célula muda o ambiente, seja franco. Tem ou não tem? Está lá, os irmãos estão lá, e ele chegou atrasado. Aí na hora que ele chega, os irmãos estão orando. Ô irmãos, cheguei atrasado, desculpa. Ele não falou nada, mas ele chegou, o ambiente da célula levantou. Porque o cara carrega uma alegria com ele.
Alegria, o prazer de liderar, prazer de pregar, prazer de ensinar. Eu tenho prazer de fazer isso aqui, eu tenho prazer de ensinar. Eu fico horas e horas ensinando, horas e horas falando. Faço com prazer. Então, quando as pessoas me veem fazendo, aí também crio o gosto para fazer. Paixão faz isso. Isso é um sinal de paixão, alegria, prazer no que está fazendo. Desejo de inovar, ser criativo. Quem é apaixonado sempre está criando em função daquilo que é o seu objeto de paixão. Encargo, é outra palavra para paixão. Encargo, é um negócio que você não consegue se livrar dele. Você até quer de vez em quando, fala, não, agora não vou me envolver, eu não quero me preocupar com nada, eu não quero. Mas não tem jeito, daqui a pouco tem um negócio dentro de você mexendo. E você então tem que voltar de novo, porque é um encargo que não foi você que produziu, aquilo foi Deus que gerou em você. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você só pode compreender se você provou. Você não vai entender o sabor da laranja, só de eu explicar. Só quem já chupou sabe o que eu estou falando. Se você não tem uma paixão no seu coração, você não sabe o que eu estou dizendo. Isso é só uma teoria na sua vida. Só uma teoria. Certas coisas você tem que provar. Desejo profundo. Quem é apaixonado tem desejos profundos no coração. Sonhos da alma. Sonhos. Ele tem sonhos. E aquele sonho move ele. Entendeu? Então, eu poderia estar falando aqui nesse momento a respeito da visão. O poder da visão. Um líder de verdade é um líder que tem visão. Mas a palavra visão já ficou tão gasta que ela, hoje as pessoas falam dela, ela perdeu o peso, perdeu, sabe, aquele valor que tinha antes. Então eu prefiro falar de paixão, que é a mesma coisa. Visão é uma paixão. Há essa paixão no seu coração? Se não há, você precisa buscar de Deus. Ou então se permitir ser contagiado por outros. Uma coisa boa a respeito de paixão é que você não escolhe ela é que escolhe você. Sabia disso? Ela é que escolhe você. Você não fala, vou me apaixonar por futebol. Alguém já falou isso alguma vez? Gente, eu tenho que apaixonar por futebol. Eu preciso apaixonar. Você já encontrou alguém com essa crise? Não, ele nem sabe o dia que ele passou a ser louco por aquilo. Ele nem sabe. Entendeu? Ele não consegue também mudar mais. Foi conquistado por aquilo. Entende? A mesma coisa acontece com as coisas de Deus. É Deus que te conquista. Não é você que escolhe, simplesmente. Por que a paixão é tão importante? Coloquei algumas razões aqui. Por quê? Primeiro, a paixão é o primeiro passo para a realização de qualquer coisa relevante. Realmente importante na vida. Segundo, paixão ativa potencial. Potencial é tudo aquilo que você podia fazer e ainda não fez. Tudo aquilo que você podia ser e ainda não é. Tudo aquilo que você poderia realizar e ainda não realizou. Isso é potencial. Potencial. O que você já fez não é potencial mais. Potencial é o que ainda falta ser realizado. E a paixão é que te faz ativar esse potencial. Ou seja, de buscar romper os seus próprios limites. Quem não tem paixão não quer romper limites com coisa alguma. Ele quer ficar só dentro do confortável. Terceiro, a paixão é que impacta a vida dos outros. É paixão que muda os outros. Vou dizer algo para você. Se eu vou pregar o evangelho para o Wendel, e eu começo a pregar para ele como quem fala aí de galinhada com piqui, ele vai levar desse jeito também, uma coisa superficial, banal. Mas ele pode até, inclusive, brincar também, fazer piada com o que eu estou falando. Mas faça o teste que eu estou dizendo para você. Vê se não é verdade isso. Quando você começar a falar para alguém do evangelho e ele brincar, você fica sério, olha dentro dos olhos dele e fala de maneira apaixonada para você ver. Você constrange ele. Ele assusta com você. Ele tem até medo de você. Mas sabe de uma coisa? É isso que vai tocar ele. O que toca as pessoas é alguém apaixonado falando. Quando você fala de alguma maneira, olhando para ele como um clamor, você vai ver, o cara, ele presta atenção. Ele não vai brincar, não tem ambiente para brincar. Ele vai te ouvir. Faz o teste com alguém assim. Faça o teste. Eu desafio você para ver se não é assim. A paixão é que muda. É a paixão que força o cara a ouvir. Você que é pastor, você tem que desenvolver isso. Quarto, paixão estabelece também é ela que mantém nossas prioridades, sabe? Te lembra o tempo inteiro, que você não esquece. É a paixão que te força a manter o foco. Estou indo nessa direção, estou indo nesse rumo. Não vou sair dele, porque isso é o meu coração, isso é o meu chamado,
Essa é a minha visão. Quinto, paixão é que faz o impossível acontecer. Impossível que eu digo é na opinião daqueles que não fizeram ainda. Impossível na opinião de todos, porque ninguém fez. Não é? Eu estava lendo uma história esses dias, eu já me esqueci o nome do corredor americano. Até na década de 50 existia um dogma, né, lá no atletismo, que era impossível correr, não sei se é os 2.000 metros ou 4.000 metros, em menos de 2 minutos. É uma milha? Em menos de 4 minutos. Então eles diziam, esse é o limite do ser humano. Até a década de 50 eles diziam isso, tem até nos livros. Até um dia que apareceu um americano que resolveu testar o limite. Será que tem jeito? Será que é assim mesmo? Aí ele conseguiu correr em menos dos 4 minutos, não é, Jair? Depois dele, centenas já fizeram isso. Agora já ninguém nem fala nesse assunto mais. Já perdeu o valor. Por quê? Era impossível até a hora que alguém apaixonado resolveu checar os limites para ver se era mesmo. Então, claro que existem coisas que são de fato impossíveis. Não me refiro a essas tolices. Mas tem coisas que são impossíveis só na nossa mente. Só no nosso conceito. A paixão te libera para alcançar isso. E sexto, a paixão também é uma proteção espiritual. Claro, quando o seu objeto de paixão é de Deus. Claro, quando a sua paixão é espiritual, quando é fervor do Espírito, isso protege você. Porque dificilmente você encontra outras coisas melhores. Começa a ofuscar tudo. Olha, eu fico pensando às vezes, como alguém consegue trocar a unção de Deus, sabe, por 15 minutos deitado com a prostituta. Como é possível isso? Algum tempo atrás fizemos uma reunião de líderes, no prédio novo da Praça da Bíblia. Nós queríamos mostrar o prédio, fizemos uma reunião de líderes. Alguém estava lá nessa reunião? Irmãos, a unção era quase palpável, era ou não era? Sentia a unção naquele lugar. Os líderes. Cheguei e comecei a falar, uma unção impressionante. Eu mesmo fui totalmente tocado, embriagado. Eu fiquei pensando, falei, como tem gente que pode trocar isso por outras coisas? A paixão faz isso. Ela torna as outras coisas ofuscadas, menores, irrelevantes. Você começa a falar, não vou trocar, como é que eu posso trocar? Como é que eu posso trocar um momento de glória desse aqui por um momento tolo? Destruir tudo por causa de uma tolice? Não posso. Então ela te protege, te mantém no foco quando ela é real, porque ela ofusca o resto. Fica pequeno perto disso. Fica pequeno perto do que Deus tem dado. Ainda vai continuar a dar. O problema da paixão é o que eu vou dizer agora. É que nós podemos perdê-la. Entende? Isso não é algo que você tem, pronto e acabou, não. Por isso o Senhor disse lá em Apocalipse, venho sem demora, conserva o que tens. Ou seja, o que nós temos tem que ser conservado. Por quê? Porque pode ser perdido. Muitas pessoas já perderam dons. Ele no passado tinha dons. Curava enfermo, fazia coisa. Hoje não tem mais, não flui mais o dom. Ele fala, é Deus que não quer fluir. Não, ele perdeu. Perdeu. Por alguma razão, não me compete dizer. Pessoas perdem também o fervor, perdem a intensidade, perdem a paixão, perdem a visão, perdem o foco, perdem o rumo. Tem gente que perde a vida. Então, tudo deve ser guardado. Tudo deve ser guardado. E a paixão também precisa ser preservada. Quando é que nós perdemos a paixão? Primeiro, perdemos a paixão quando deixamos que uma visão se torne algo comum e sem valor. Você sabe por que que? Você já parou para pensar o motivo pelo qual o primeiro mandamento do Senhor é esse? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que que o Senhor falou isso? Já parou para pensar? Por que que não se deve dizer o nome de Deus em vão? O que significa dizer o nome de Deus em vão? Significa colocar Deus junto com as coisas triviais da vida. Entendeu? Quando você coloca Deus junto com as coisas triviais, acabou. Deus perde o peso, fica algo comum. Então o Senhor falou, não me coloque junto com coisas triviais, mantenha a minha grandeza,
Mantenha a seriedade ante mim. A mesma coisa acontece com a visão. Quando você começa a falar da visão que Deus te deu, como que você fala de qualquer outra coisa, quando você começa a brincar com ela, fazer piada com ela, acabou, querido. Acabou. Não tem mais seriedade. Porque não há mais coisa sagrada para você. Sua paixão tem que ser sagrada, sua visão tem que ser sagrada para você. Então você guarda. Entende? Então, os primeiros pentecostais não aceitavam brincar com as coisas do Espírito. Hoje em dia, nas igrejas pentecostais, você brinca de falar em línguas, você brinca de profetizar, você brinca com tudo. Aí o que acontece? Também não tem profecia, não tem mais nada na igreja. Por que não tem? Porque tornou-se vão, comum. Está misturado com a brincadeira, está misturado com a folia. Não tem valor mais. Você quer manter sua paixão, querido? Não fale dela levianamente, não fale dela de qualquer jeito. Não coloque ela em forma de brincadeira. Ela perde o valor. Virou só uma brincadeira na igreja. Não é algo sério mais. Ser um vencedor é bobagem. Visão de conquistar a geração, isso aí é um exagero do pastor. Você começa a falar da visão de maneira comum, de maneira até desrespeitosa. A paixão vai embora. Ainda mais quando é você mesmo que faz e permite que os outros fazem. Quando você associa a sua paixão com coisas irrelevantes, ela fica irrelevante também. Por isso, não use o nome de Deus em vão. Porque se associa ele com coisas irrelevantes, ele fica irrelevante na sua vida. Mas toda vez que você falar de Deus, que seja para valer. Se for para cantar para ele, que seja cantar para valer. Não brinque de cantar, de cultuar. Só faz se for para valer. Porque aí você nunca perde o temor dele. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É um princípio espiritual. Segundo, perdemos a paixão quando somos dominados pela rotina. A rotina é uma coisa terrível. Você sabe? Algumas pessoas pensam que a primeira vez é o mais difícil. Não é. Eu garanto para você. Sabe, fazer o encontro a primeira vez não é difícil. Sabe o que é difícil? É fazer ele na 100ª vez. Aí é difícil. Depois que você pregou aquela palavra 100 vezes. Depois que você fez aquela reunião 100 vezes. Depois que você repetiu. Você conseguir manter a paixão, esse é o segredo. A rotina é um inimigo para você. Então você precisa de encará-la como algo que tem que ser quebrado. Como é que você quebra a sua rotina? 3 sugestões para você. Primeiro, renove os ciclos. Renove os ciclos. Por que tem que multiplicar a célula? Para quebrar a rotina. Se você ficar 2, 3 anos na mesma casa, com o mesmo povo, do mesmo jeito, você mata a visão. Mas quando você muda de casa, muda de povo, muda de endereço, sabe? Muda tudo, renovou. É um novo ciclo, é um novo tempo. Então tem que multiplicar. Tem que ter renovação constante na igreja. Porque a rotina mata a paixão. A rotina mata o mover de Deus. Também tenha cuidado para não ter rotina nenhuma. Porque sem rotina nenhuma ninguém edifica nada. Cuidado, tem que haver equilíbrio nisso. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Segunda coisa, estabeleça alvos novos e maiores. Isso é uma maneira de quebrar a rotina. Quando você coloca um alvo novo, você renova a paixão, renova o ânimo. Porque o alvo novo e maior, ele te força de novo. Então a paixão é renovada. Então não fuja dos desafios. Terceira sugestão, sai da sua zona de conforto. Entende? Não fique sempre no confortável. Resolva não aposentar antes da hora. Tem pastor que está aposentando com 30 anos de idade, já tem o que ele quer. Estava conversando com um pastor em São Paulo esse tempo atrás, ele tem uma igreja, tem 250, 200 mil, ele falou, olha, nós já temos prédio, eu já tenho meu salário, comprei meu carro, tenho a casinha pastoral, então já estou bem, é só isso que eu quero. Acabou, não vai ter mais paixão, não vai ter mais nada. Ele chegou no cume, e depois que chega no cume, o caminho que tem agora é para onde? Para baixo. Só decadência de agora para frente. Não tem mais lugar mais alto para alcançar, acabou. Nunca se permita dizer que chegou no ápice. Sempre tem um lugar mais alto para chegar. É isso que renova a sua visão e a sua paixão. Amém, irmãos? Vamos avançar. Terceiro, perdemos a paixão quando começamos a depender de motivação externa. Isso é muito comum. Você no começo está fazendo para Deus, mas daqui a pouco começa a depender do combustível do aplauso. Se não tem aplauso, você começa a sentir mal. Se já não, ninguém te elogia, se já não tem mais aquele glamour, você começa a deixar apagar porque você permitiu que o seu combustível, do seu fervor, fosse o aplauso da plateia. Entendeu? Fosse o grito da torcida. Cuidado com isso. Competição também destrói a paixão.
Chega uma hora que você perde a paixão e a motivação única de você fazer o que você faz é só para ganhar dos outros. Só para ganhar do outro que estava querendo passar na sua frente. E você então se torna alguém que está só envolvido numa competiçãozinha ali tola, carnal. Não vai alcançar nada. Perdeu a paixão. Vigia, cuidado. Perdemos a paixão quando permitimos ser contaminados pela apatia do mundo. Nós vivemos uma geração sem ideal, irmãos. O diabo quer fazer isso conosco. A geração de hoje não tem ideal. Já vê algum jovem querendo morrer por alguma coisa aí na rua? Antigamente ainda tinha isso. Hoje não tem mais isso. O que você vê? Só apatia. É só o quê? O cara na frente de um videogame, na frente de uma internet, na frente de um computador, na frente de uma televisão. É só parado, passivo, olhando. Isso é a injeção que o diabo fez. Nós temos uma geração apática. Não tem ideal. Essa geração nossa não tem ideal. Qual que é o ideal dessa geração? Não há ideal. Pelo contrário, eles são contra quem é apaixonado. Eles dizem, paixão é coisa perigosa. Paixão produz guerras. Paixão produz dissensões. Então temos que ser contra quem é apaixonado. Cuidado com crentes apaixonados, inclusive, porque eles são perigosos. Eles viram tudo terrorista. Sério. Essa mentalidade é ou não é, Jairus, na Europa? Qual que é o medo dos europeus? Não é da paixão? Eles têm medo da paixão. Então não pode ter paixão para nada. Nem por ideologia, nem por Deus, nem por nada. Você tem que ser apático. Esse é o veneno do diabo. Não se permita andar nisso. Nós não estamos nesse padrão. Não vivemos assim. Amém, meus irmãos? Em todas as gerações, a igreja foi fervorosa. E não vai ser na nossa que vamos deixar o bastão cair. Na nossa vai ser também. Amém? Como manter a paixão? Algumas sugestões. Primeiro, creia que a paixão é algo decisivo para você romper como discípulo. Creia. Creia que a paixão é importante, valorize. Segundo, reative a sua comunhão com Deus. Se você sente que está esfriando, o fervor está diminuindo, separa, vai jejuar, vai orar. Separa tempo com Deus. Não se permita. Esmurre o seu corpo, como diz Paulo. Mas não se deixe ser desqualificado. Terceiro, ande com pessoas apaixonadas. Sabe por quê? Paixão pega. Santas conexões nos protegem. Deus permite santas conexões para manter sua paixão viva. Ande com quem é apaixonado, não ande com apáticos. Apatia pega também. Entendeu? A vontade de Deus é que você contagie outros, mas se não é o seu caso, estão te contagiando. Então procure andar com alguém, procure um pastor apaixonado, procure um irmão apaixonado, senta com ele, tem comunhão com ele. Reaviva em você. Paixão é contagiosa, pega. Quarto, renove a convicção do seu chamado para servir a Deus nessa visão. Renove a disposição, renove consagração, de se dar totalmente pelo chamado de Deus. Ative os seus dons. E acima de tudo, não vá fazer coisas para o que você não foi chamado. Ou seja, não se envolva naquilo para o que você não tem paixão. Porque isso também destrói você. Foque no seu ministério. Tenha foco no chamado que Ele tem feito na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, ao falar isso, claro que eu falei de maneira rápida, sucinta. Invista tempo meditando, ruminando isso com você. Essa é a chave de um líder grande usado por Deus. É a sua visão que produz paixão no seu coração. Põe a sua mão no seu peito, no sinal simbólico. Repete comigo. Diga, em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida toda apatia, toda indiferença. Diga, eu declaro que o fervor do Espírito, a paixão do céu está no meu coração e move a minha vida. Diga, Espírito Santo, renova em mim a paixão do céu, do chamado que o Senhor fez na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.